Prezado católico, vamos refletir sobre a Revolução e a cristandade. Qual é para o comunismo o critério supremo da verdade, da moral e do direito? O critério supremo da verdade, da moral e do direito é para o comunismo a ação revolucionária, assim como para o católico o fim supremo é o céu, isto é, a vida eterna. Para o comunismo o fim supremo da vida é a revolução. Que é a revolução? Revolução é a rejeição de Deus, de Jesus Cristo, da Igreja Católica Apostólica Romana e de tudo que deles provém. É a organização da vida humana somente segundo a razão humana e as paixões humanas. Seu ideal é a cidade do homem sem Deus, oposta à cristandade e à ordem natural, que é a cidade de Deus. Que é a cristandade? Cristandade é a sociedade temporal organizada segundo Deus, isto é, de acordo com o direito natural e a palavra de Deus, revelada por Jesus Cristo, transmitida, interpretada e aplicada à vida pela Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja fundada por Deus. Estimado católico, quais são os fundamentos da cristandade? Os fundamentos da cristandade são dois: o direito natural e a revelação, trazida por Jesus Cristo e transmitida pela Igreja Católica Apostólica Romana. O comunismo trabalha furiosamente para afastar o homem de Deus. Isso mesmo, o comunismo trabalha furiosamente para afastar o homem de Deus, mas para mais facilmente se compreender como é que puderam conseguir que tantos operários tenham abraçado, sem o menor exame, os seus sofismas, será conveniente recordar que os mesmos operários, em virtude dos princípios do liberalismo econômico, tinham sido lamentavelmente reduzidos ao abandono da religião e da moral cristã. Muitas vezes o trabalho por turnos impediu até que eles, isto é, os operários, observassem os mais graves deveres religiosos dos dias festivos. Não houve o cuidado de construir igrejas nas proximidades das fábricas, nem de facilitar a missão do sacerdote. Antes, pelo contrário, em vez de lhes pôr obstáculo, cada dia mais e mais se foram favorecendo as manobras do chamado laicismo. Laicismo ou laicidade é um princípio político que rejeita a influência da Igreja na esfera pública do Estado. Prezado católico, o comunismo consegue cativar pessoas com centelha
de verdade. Como em qualquer erro, há sempre qualquer centelha de verdade. Este aspecto de verdade põe-no em relevo com requintada habilidade, com o fim de dissimularem e ocultarem quanto convém aquela odiosa e desumana brutalidade dos princípios e dos métodos de comunismo, e desse modo conseguem seduzir até espíritos nada vulgares, os quais muitas vezes a tal ponto se deixam entusiasmar que eles próprios se tornam uma espécie de apóstolos que vão extraviar com esses erros, sobretudo os jovens, facilmente expostos a se deixarem enredar por esses sofismas. Estimado católico, os propagandistas deste sistema afivelam esta máscara de verdade, a saber, que não querem outra coisa mais que melhorar a sorte das classes trabalhadoras, que pretendem não somente dar remédio oportuno aos abusos provocados pela economia liberal, mas também conseguir uma distribuição mais equitativa dos bens terrenos, objetivos estes que certamente ninguém nega se possam atingir por meios legítimos. Contudo, os comunistas, por esses processos, explorando sobretudo a crise econômica que em toda parte se sente, conseguem atrair ao seu partido aqueles mesmos que, em virtude da doutrina que professam, abominam os princípios do materialismo e os monstruosos crimes que não raro se perpetram. Prezado católico, donde vem que tal sistema, que a ciência já muito ultrapassou e a realidade dos fatos vai cada dia refutando, possa difundir-se tão rapidamente por todas as partes do mundo? Facilmente poderemos compreender esse fenômeno se refletirmos que são muito poucas as pessoas que têm penetrado a fundo a verdadeira natureza e fim do comunismo, ao passo que são muitíssimos os que cedem facilmente à tentação habilmente apresentada sob as promessas mais deslumbrantes. Estimado católico, a Igreja Católica Apostólica Romana, única igreja verdadeira, fundada por Jesus Cristo, condenou o comunismo já desde o século IV. Repito, a Igreja Católica condenou o comunismo já desde o século IV. Já desde o século IV, perante as seitas comunistas que professavam não a voluntária comunhão dos bens, mas o comunismo obrigatório e universal, a Igreja, pela voz dos santos padres, pronunciou as suas primeiras condenações ao comunismo.
Santo Agostinho condenou a seita dos apostólicos. Repito, o grande Santo Agostinho condenou a seita dos apostólicos. Santo Agostinho, que morreu no ano 430, escreveu: os apostólicos, com grande arrogância, se atribuem este título porque não admitem na própria seita quem é casado e tem propriedade particular. Estes são hereges porque, separando-se da igreja, afirmam que não podem ter esperança alguma na salvação daqueles que possuem os bens a que renunciam. Escreve Santo Agostinho. São Cirilo de Jerusalém condenou o comunismo no seu tempo. São Cirilo de Jerusalém morreu no ano 386. Ele escreveu: as riquezas não são obra do demônio, como alguns julgam. Usai bem o dinheiro e não será de modo nenhum desonesto. Digo isto contra os hereges que condenam toda a propriedade e toda a riqueza, como condenam o mesmo corpo. Eu não quero que sejais escravos dos bens econômicos. Além disso, não julgueis que são vossos inimigos os bens que Deus vos concede para a vossa utilidade. Escreve São Cirilo de Jerusalém. Esse santo morreu no ano 386. Estimado católico, Pio IX condenou o comunismo. Pio XI escreveu em 1937, citando Pio IX. Pio XI escreveu: e pelo que diz respeito aos erros dos comunistas, já em 1846, o nosso predecessor de feliz memória, Pio IX, os condenou solenemente e confirmou depois essa condenação no sílabo. São estas as palavras que emprega na encíclica Qui Pluribus: para aqui tende essa doutrina nefanda do chamado comunismo, sumamente contrária ao próprio direito natural, a qual, uma vez admitida, levaria à subversão radical dos direitos, das coisas, das propriedades de todos e da própria sociedade humana. Encíclica Qui Pluribus, 9 de novembro de 1846, citado pelo Papa Pio XI na carta encíclica Divini Redemptoris, número 4. Estimado católico, o Papa Pio XI condenou o comunismo. Pio XI escreveu em 1937: nós também, no decurso do nosso pontificado, com insistente solicitude, fomos várias vezes denunciando as correntes desta impiedade que víamos
crescendo e rugindo cada vez mais ameaçadoras. Efetivamente, quando em 1924 voltava da Rússia a nossa missão de socorro, numa alocução especial dirigida ao universo católico, 18 de dezembro de 1924, condenamos os erros e processos dos comunistas e pelas encíclicas Miserentíssimos Redemptor, 40º ano, Caritate Christi, Acerba Animi, Dilectissima Nobis, levantamos a voz em solenes protestos contra as perseguições desencadeadas contra o nome cristão, tanto na Rússia como no México, como finalmente na Espanha, escreve o Papa Pio XI na carta encíclica Divini Redemptoris, número 5. Prezado católico, o Papa Leão XIII condenou o comunismo. Leão XIII condenou o comunismo e o socialismo na encíclica Quod Apostolici Muneris, onde se condena a doutrina marxista, socialista e comunista da comunidade de bens e se defende o direito de propriedade privada, e onde se chama o comunismo de seita pestífera. Leão XIII ainda voltou a condenar as pragas do comunismo e do socialismo na encíclica Diuturnum Illudi, em 1881. Nessa mesma encíclica, Leão XIII ensinou que o comunismo, o socialismo, o niilismo, monstros horrendos que são a vergonha da sociedade e que ameaçam ser-lhe a morte, escreve o Papa Leão XIII na encíclica Diuturnum Illudi. Na encíclica Humanum Genus, Leão XIII afirma que o comunismo visa como fim a supressão da religião, das leis morais e a subversão universal. Estimado católico, nós católicos devemos repudiar o comunismo, porque o comunismo é do Satanás. Estimado católico, refletimos sobre a revolução e a cristandade.